Há alguns anos, talvez fosse impossível conceber a ideia de aliar a preservação do meio ambiente ao desenvolvimento econômico. No entanto, questões como sustentabilidade e responsabilidade social são temas cada vez mais recorrentes em todo o mundo. Preocupadas com as ameaças à sobrevivência humana e em busca de uma melhor qualidade de vida, as pessoas têm buscado diferenciação no atendimento aos seus anseios, especialmente na relação de consumo. A inserção da mulher no mercado de trabalho mudou o perfil do consumidor e impactou no posicionamento das empresas. Parte desse avanço pode ser atribuído ao trabalho de profissionais, como a economista Amira El Khalili, que há mais de 10 anos se dedica às ações de responsabilidade socioambiental. Assim, a responsabilidade socioambiental está passando a fazer parte da rotina das empresas, como aspecto estratégico e diferencial competitivo. Nascida no Brasil e com cidadania palestino-brasileira, Amira trabalhou por quase 2 décadas no mercado de futuros e de capitais. E em 1996 passou a se dedicar exclusivamente ao projeto BES, Bolsa Brasileira de Commodities Ambientais. Em 2001, Amira fundou a Organização da Sociedade Civil, CTA, e com várias entidades e ONGs, forma a Aliança RECOS, Redes de Cooperação Comunitária Sem Fronteiras. Em 2004, Amira El Khalili foi indicada para o 1000 Mulheres para o Prêmio Nobel da Paz, com endosso de pacifistas israelenses e árabes. E por 2 vezes foi indicada ao Prêmio Berta Lutz, em 2005 pela Comunidade Bahia do Brasil e em 2007 pela Confederação das Federações das Entidades Árabes Brasileira, FEARAB Brasil. Amira, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. E também no estúdio, ao nosso lado, está a engenheira ambiental e consultora Daniela Pedrosa, que também vai fazer parte desse projeto, vai enriquecer aqui com suas opiniões. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada. Um dos aspectos mais complicados da sustentabilidade é a mudança de hábitos, cultura. Como você, Amira, percebe o avanço desse processo na população? Olha, a população ainda precisa se conscientizar e passar por um processo de percepção da questão ambiental. Nós ambientalistas lutamos anos e anos para dizer o que era a importância do meio ambiente. Aí veio o Al Gore com um filme, ganhou um prêmio em Hollywood, foi indicado ao Nobel da Paz e fez um barulho danado e todo mundo prestou atenção. Então, a conscientização ambiental, por mais que a gente fale, faça palestras, seminários, cursos, ela passa pela sensibilização. Anterior à conscientização, a sensibilização. Promover atividades culturais com as comunidades, atividades com a comunidade de base, com os professores na escola, com os pais, com os alunos, com as crianças, é fundamental para você iniciar o processo de conscientização. Então, antes da conscientização, tem uma etapa que é a sensibilização. E é o que os educadores chamam de educação ambiental. Só que nós acreditamos que a educação ambiental não pode estar desconectada da realidade de cada comunidade, que é os problemas de emprego, de renda, de violência, de sexismo, da questão racial, todas essas questões que são as questões que afligem a humanidade. Isso faz parte do meio ambiente. Isso também é meio ambiente. Quando a gente fala da violência contra a mulher, da questão racial, do mercado de trabalho, da geração de ocupação e renda, é meio ambiente. Porque é o nosso ecossistema, é onde nós vivemos e como nós vivemos naquele ambiente, seja ele urbano, florestal ou rural. E você, Daniela? Eu concordo com a Mira. Eu acho que a cultura, a questão ambiental, ela vem de uma cultura. Eu acho que a gente tem que introduzir isso hoje no mundo infantil. Mudar a cultura hoje de um adulto é muito difícil. A gente não consegue fazer isso com muita facilidade. A gente percebe, principalmente hoje, as empresas, elas já buscam isso. Hoje, um processo de sensibilização, de conscientização, a gente trabalha com o público infantil, que seria os filhos dos funcionários, levar isso para as escolas, para que a gente consiga tentar, de alguma forma, mudar isso. Eu concordo com a colocação que a Mira fez. Pesquisa realizada pelo Instituto Observatório de Sinais de São Paulo aponta uma mudança no perfil do consumidor brasileiro, que passa a optar por um consumo mais moderado, evitar desperdícios e reduzir consumo de água e energia por causa da crise econômica. Em sua opinião, a Mira e também a Daniela, a crise pode ser benéfica para a questão ambiental?
Olha, a crise foi benéfica para a questão ambiental no que diz respeito aos megas projetos milionários. Então, quando a gente apresentava projetos de redução de custo, onde a consultoria era barata, onde esse projeto você conseguia fazer muito mais com muito menos dinheiro, isso não era competitivo, porque ganhavam os editais e ganham os editais os megas projetos. Então, o entendimento do Estado e do processo é que você tem que ter grandes obras de infraestruturas pesadas ou megas projetos para resolver questões ambientais, como grandes hidrelétricas, gestões portuárias e estradas e tudo mais, são infraestruturas caras. Quando veio a crise, o que aconteceu? Os recursos que estavam pleiteados, estavam alocados para esses projetos, como transposição do Rio São Francisco, a elétrica do Madeira e todas essas, o porto do Eike Batista em Santos, o que aconteceu? Enxugou o dinheiro, desapareceu, não tem todo aquele dinheiro, aqueles milhões, bilhões de dólares, então esses projetos... Projetos caros tiveram que recuar. Hoje, os projetos que podem resolver essas questões não são aqueles projetos de 30 bilhões, 100 bilhões. São os projetos de consultoria pontual, voltado para dentro da empresa, com a comunidade, onde a realidade tem que estar ajustada, o valor financeiro ajustado à realidade do projeto. Então, não existe mais esses 30 bi, 50 bi, 100 bi para os megas projetos. Nisso foi muito bom, porque quando os ambientalistas lutam e brigam contra os megas projetos, que são impactantes também, eles estão brigando com um poder financeiro quase que insuperável. Mas quando veio a crise financeira, a própria crise financeira tratou de resolver essa questão, cortando a verba dos projetos. E começa a abrir espaço também para as empresas terem uma consciência, né, mais sustentável até. Né, reduz o consumo de energia, reduz o consumo de recursos naturais. Eu acho que isso também ajudou, né, de certa forma. E as mulheres? Qual a participação das mulheres nesse processo? Falando em duas aqui hoje com a gente no estúdio. A mulher, por questão da sua formação biológica, ela é mais sensível para a questão ambiental, né? Porque ela é responsável pela gestação de vida. Quando a gente fala de bolsa é arquétipo feminino. A primeira coisa que você vem na cabeça de bolsa é bolsa de mulher, né? Mas é um arquétipo feminino apropriado por homens e comandado por homens. Então, quem comandam as bolsas no mundo? Homens, né? São imediatistas, de curto prazo. O que a gente fala da formação da mulher no sistema financeiro e da mulher nos empreendimentos? A mulher pensa mais a longo prazo, ela pensa mais no que vai acontecer lá na frente, ela não é tão imediatista. O que não significa que você tenha que competir, homem e mulher, mas fazer o quê? A fusão entre os dois pensamentos. Trabalhar o homem e a mulher um ao lado do outro. Então, o papel da mulher é fundamental para você modificar esse sistema financeiro e essa economia, que está baseada no imediatismo hoje. E trazer essa economia para um campo do futuro. Quem pensa no futuro da criança? Quem pensa no futuro da família? Quem pensa lá na frente? Sempre a mulher que faz essa programação. Depois nós temos 52% da população, em média, é consumidor feminino, que as mulheres assumiram posições nos mercados de trabalho e passaram a ser as maiores consumidoras. E é claro que as empresas vão olhar para as mulheres agora porque descobriram um potencial de consumo. Olha, ela decide da cueca do marido ao carro que ele vai usar. Decide da cueca ao carro. Nossa, vamos trabalhar com as mulheres. O que a gente vem falando? Que a mulher não é só uma consumidora, ela tem que ter o papel de decidir também. Decidir o contrato financeiro, Exato. Decidir o projeto, decidir a regra, decidir o que é prioridade, o que não é prioridade. Decidir se a rua que tem que ser pavimentada é aquela que passa na avenida principal ou é aquela que leva a criança para a escola. Essas decisões precisam passar pelos grupos de mulheres e pelas comunidades coletivamente. Daniela, tem uma coisa a dizer? Eu acho que é uma né? junção, lógico, sem dúvida. Acho que é uma junção aí dos papéis, e isso está mudando um pouco, né? Acho que o mercado começa a enxergar a mulher como, né, uma peça fundamental nessa mudança também. Né? A mudança até de ambiente mesmo, né? É o que a Mira falou, antigamente a mulher é a consumista. Hoje não, hoje ela pensa, né, de uma forma de diminuir isso, talvez. Né, de criar um consumismo sustentável, talvez.